Aplauda Jesus por tudo que Ele já fez. Glória a Deus. Uau. Glória a Deus. Quantos são gratos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado? Fala bem forte comigo, Ebenezer. Fala, até aqui Deus nos ajudou. E sabe, a gente olha para tudo aquilo que Deus fez, e eu acho que o melhor sentimento é você ter gratidão. A gente faz a nossa parte, só que quem traz o acréscimo, quem traz o toque que só Ele pode trazer é Deus. Então hoje é o momento que nós estamos terminando o nosso ano. E vira para quem está ao teu lado, domingo que vem, olha bem nos olhos e fala assim, ó, não esqueça, não apareça por aqui, a porta estará fechada. Amém? Ó, galera, eu falo, talvez você está escutando isso pela 7ª, 8ª, 9ª vez hoje, mas todo ano a gente tem pessoas que aparecem e mandam um e-mail, ó, fui para o culto, não tem culto? Não tem culto, a gente fecha a igreja no final do ano, esse é o nosso último culto do ano. Semana que vem nós não teremos culto, nós vamos só voltar ano que vem. E olha só, nós não voltamos no dia 5 de janeiro, que é o primeiro culto do ano, o primeiro domingo do ano. Nós vamos voltar só no dia 12 de janeiro. Pega teu celular agora e anota rapidinho, por favor. Só 12 de janeiro, não tem culto no dia 5 de janeiro. E daí tem uma pessoa que era ultra, hiper, mega espiritual, ficou desesperada e veio falar comigo: pastor, como assim? Não vai ter culto só o dia 12 de janeiro? Hoje eu falei, quase um mês. Eu falei assim, pois é. Eu falei, o que eu vou fazer? Eu falei, continua cultuando a tua casa, mas eu preciso ir para a igreja. Eu falei, tudo bem. Eu entendi que a pessoa era muito espiritual. Eu falei, então faz o seguinte, procura uma igreja. Está cheio de igreja em São Paulo, igrejas incríveis em São Paulo. Vai lá e acha uma igreja legal. Se você gostar, fica por lá, não volta, porque como é todo mundo no mesmo time mesmo, não é verdade? Quem pode dar graças a Deus que a gente está tudo no mesmo corpo? Olha só ao teu redor, está tão cheio aqui que a gente precisa de algumas pessoas indo para outras igrejas. Tem uma senhorinha que veio para mim e falou assim, olha, eu dei aula para... Não vou falar, na verdade já falei. Ela falou, eu dei aula para você na escola dominical, era tão legal aquela época, quando a igreja era pequena. E sabe, a gente tem esse sentimento, porque é natural do ser humano. Você tem saudade das coisas que eram como lá atrás, só que ao mesmo tempo eu sei que assim como ela, eu também tenho sonho e visão daquilo que Deus quer fazer na frente. Mas eu digo isso porque de verdade, todos os anos nós fazemos isso. Acho que já fazem quase 20 anos. Nós não temos o último domingo do ano, e às vezes não, nem o primeiro nem o segundo do ano, e a gente dá esse tempo de descanso. Nós acreditamos nesse sabático, e a gente fala, se Deus está te conduzindo para outro lugar, fica livre, a gente te abençoa, amém? Glória a Deus pela época de Natal. Quem está feliz que é Natal aqui? Sabe, tem muitas linhas evangélicas que não celebram o Natal, e a gente não está aqui para julgar ninguém, mas eu vou falar por que eu acho que a gente tem que celebrar o Natal. Na verdade, eu tenho diversas razões pela qual eu acho que nós devemos celebrar o Natal, mas eu diria que uma das principais é: toda vez que a sociedade, que o mundo te oferece de bandeja uma oportunidade para você fazer um evangelismo, por que não tomar com as duas mãos essa oportunidade? Faz sentido? É o momento que você pode, se você ainda não fez as suas compras de Natal, levanta a mão. Eu sei que você está com vergonha. Tudo bem, você ainda não fez suas compras de Natal, você vai fazer suas compras de Natal. Eu quero te desafiar. Faça uma simples pergunta durante a tua correria, seja dentro de uma loja, seja para quem estiver te atendendo, seja para alguém que estiver comprando junto com você, seja numa entrada ou saída de estacionamento, ou num restaurante. Só faz uma pergunta bem simples: por que você comemora o Natal? É uma pergunta, galera, que é politicamente correta. Olha só que bênção. Você pode falar assim: por que você comemora o Natal? E a pessoa vai olhar e falar assim: eu não comemoro o Natal. Então deixa eu te falar por que você deveria comemorar o Natal. Pronto, você está evangelizando. Eu não sei porque eu comemoro o Natal. Então deixa eu explicar por que você deveria comemorar o Natal. Já está evangelizando. Qualquer maneira você consegue evangelizar com essa pergunta.
Tá bom? Então faz essa pergunta, esse desafio bem simples, divida a tua fé, compartilha um pouco do teu Salvador para as pessoas ao teu redor nessa época de Natal. E sabe, esse momento de Natal é um momento tão especial, porque eu creio que Natal é o maior milagre de todos os tempos. Eu vou explicar porque é o maior milagre de todos os tempos. Nós somos uma igreja que nós acreditamos no sobrenatural, nós somos uma igreja que amamos ver os milagres, os sinais, os prodígios, porque nós acreditamos que isso tem tudo a ver com o reino invadindo a terra e a continuação daquilo que Deus, Jesus, começou com a sua igreja lá em Atos. E até desde em Atos houve a marca dos sinais e maravilhas na igreja, e nós queremos também, entendendo que isso é um valor, continuar isso na igreja neotestamentária. Agora, quando você olha para todos os milagres, existe sim um milagre que é o maior milagre de todos. E o fato de você pensar que Deus, Filho, o próprio Deus, 100% Deus, conseguiu vir habitar entre nós como homem, 100% homem, isso sim é o maior milagre de todos os tempos. Eu queria que você abrisse comigo aí em Gálatas capítulo 4. E hoje, se você estiver anotando, a nossa mensagem tem um título. O título da mensagem é Interrupções Divinas. Interrupções divinas. Eu creio que o Natal é a maior interrupção divina da história da humanidade. A interrupção divina nada mais é quando Deus interrompe o teu trajeto normal. Sabe, a tua vida muitas vezes está indo de um jeito e de repente Deus interrompe e recalcula a tua rota. Alguém aqui já experimentou isso na tua vida? Talvez você já esteve dirigindo teu carro ou com alguém no carro dirigindo para você, e você vê aquele GPS, e aquele GPS está te levando para algum lugar, e a pessoa decide tomar um outro rumo que não é do GPS. O que o GPS fala? Ele fala recalculando rota. Alguém já escutou isso? Recalculando rota. Eu creio que muitas vezes Deus quer recalcular a nossa rota, e a maneira dele recalcular a nossa rota é através de interrupções divinas. E Paulo fala lá em Gálatas 4, versículo 4, sobre essa interrupção divina. E antes de nós lermos o texto, deixa eu só te falar uma coisa. Eu creio que a nossa vida espiritual, a tua caminhada, a tua jornada de fé, é inevitável você não experimentar interrupções divinas. O Senhor desenha a tua história e o teu testemunho através de interrupções, ou talvez uma outra maneira de dizer, são intervenções divinas. Então Deus está interrompendo aquilo que é a tua rotina, Ele está intervindo na tua situação. Deus está interrompendo aquilo que parece ser o trajeto que você traçou para você mesmo. E aqui em Gálatas 4, versículo 4, Paulo diz, leia aí comigo: mas vindo a plenitude dos tempos. Fala comigo, plenitude dos tempos. Se você puder, sublinha isso no teu texto, a plenitude dos tempos. O Senhor continua dizendo aqui: Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Paulo está dizendo que Deus interrompe o curso normal da raça humana para fazer com que Deus pudesse entrar na nossa vida ou na nossa realidade, nascido da mulher, debaixo da lei, para resgatar os outros que também estão debaixo da lei, para que eu e você pudéssemos ser adotados para a família de Deus. Quantos aqui são gratos que Deus interrompeu de uma maneira sobrenatural o curso da humanidade para nós nos tornarmos filhos e filhas de Deus? É isso que Paulo está dizendo, é uma interrupção divina. Agora olha só que interessante, ele usa um termo que a gente acabou de repetir, que é a plenitude dos tempos. Sabe, os tempos aonde, ou melhor, o conceito de tempo é algo extremamente interessante quando você começa a entender o Cronos e o Kairos. O Cronos nada mais é do que esse tempo que você tem no teu relógio, o tempo que nós medimos dias, a data, as horas, os minutos. O Kairos tem mais a ver com um tempo que não é mensurável, humanamente falando.
O Kairos é um tempo que é uma estação, é uma janela de oportunidade que Deus abre no mundo espiritual. E sim, isso afeta o nosso mundo físico. Agora, Deus está falando sobre plenitude dos tempos. Eu comecei a entender uma coisa bem simples. Uma interrupção, para ser uma interrupção, não pode ter um conhecimento prévio da pessoa que está sendo interrompida. Faz sentido? Se você vai ser interrompido, você não pode ser avisado: olha, eu vou te interromper, daqui 30 segundos eu vou te interromper, daqui 10 segundos eu vou te interromper, daqui 5 segundos eu vou te interromper. 4, 3, 2, 1, interrompi. Isso não é uma interrupção. Concorda? Uma interrupção, para ser uma interrupção, é basicamente um bloqueio do trajeto onde você está indo, e uma força maior sobrepuja a tua ação inicial. Deus interrompe as nossas vidas diversas vezes. Para pensar no teu trajeto como um filho de Deus, como uma filha de Deus. Quantas vezes Ele já te interrompeu? Você está indo num trabalho, você está indo numa carreira, e de repente você vai para uma reunião e parece que tudo acontece, ou talvez um trauma acontece e aquilo te força a fazer uma curva, ou de repente você conhece alguém, aquela conexão destrava algo na tua vida. Quantos aqui conseguem traçar as interrupções divinas na tua cabeça hoje? Só de você pensar nesse momento, você consegue lembrar de algumas interrupções divinas? Faz sentido o que eu estou falando? Agora, a pessoa que está recebendo a interrupção, ela não vai pensar que realmente chegou a plenitude dos tempos. Quando a gente lê esse termo plenitude dos tempos, uma outra maneira de você interpretar esse texto é: chegou o momento ou o tempo cumprido. Chegou o momento, é a hora cumprida, aonde o tempo foi consumado. Para Deus, na ótica dele, do Kairos dele, ele fala: é a plenitude dos tempos. Mas para nós seres humanos, 2000 anos atrás, quando Jesus nasceu da Virgem Maria naquela manjedoura em Belém, não era uma plenitude dos tempos. Era o que é isso? Por que agora? Por que não antes? Na verdade, o povo de Israel antes já clamava por essa plenitude dos tempos. Mas Deus, sendo soberano, Ele sabe exatamente quando Ele diz: chegou o momento. Quando você lê plenitude dos tempos, na verdade você pode ler: chegou o momento. Quando Deus julga que chegou o momento, Ele enviou o seu Filho, nascido da Virgem Maria, debaixo da lei, para redimir aqueles que estavam debaixo da lei, para que eu e você pudéssemos ser parte da família de Deus. Basicamente é esse o texto. E quando você começa a entender isso, eu falo: Deus, quantas vezes eu não reagi bem à tua interrupção? Porque eu estava indo no meu raciocínio. Não é horrível quando você está num raciocínio conversando e alguém te interrompe? Quem se irrita com isso? Tá bom, então você está indo no raciocínio, de repente: ah não, mas Deus te... Cara, eu nem terminei. E Deus está falando: não faz mal que você não terminou, é o tempo de eu te interromper. Mas Deus, eu estou nesse raciocínio, e Deus está falando assim: esquece o teu raciocínio, eu tenho um propósito. Mas Deus, eu estava construindo. Esquece a tua construção, eu tenho uma visão divina para você cumprir. Sabe, Deus quer interromper nossas vidas. E a pergunta é: será que nós estamos reagindo da maneira correta para as interrupções de Deus? Quando Jesus interrompe o curso da raça humana, as pessoas tiveram reações diversas para essa interrupção. O primeiro grupo de pessoas, na verdade o primeiro grupo é um casal, era um jovem e uma jovem, um menino e uma menina. José, com seus 19 a 20 anos, são o que os teólogos acreditam que ele tinha na época, e Maria com seus 15 a 16 anos. Imagina uma menina de 15 a 16 anos, grávida de Jesus. Eu queria que você acompanhasse aí comigo nessa primeira interrupção divina que nós vamos abordar nesse texto. Abre aí em Mateus 1, versículo 18. Diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, ou noiva de José, antes de se ajuntarem ou antes de se casarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo.
Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, seria Gabriel, dizendo: José, filho de Davi, não temas. Fala comigo, não temas. Ele fala: não temas receber a Maria tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e ela dará luz a um filho, e ele porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, Deus conosco. Então eu queria que você se pusesse no lugar de José, um jovem rapaz de 19 anos de idade, noivo, se preparando para casar. Se você é casado, você sabe como que é a parte da preparação. As noivas estão falando, sim, é duro, não é? Os noivos estão tipo, não fiz nada, que nem eu não fiz nada, eu só apareci de terno e gravata, pronto para fazer o que interessava. E quando, eu não sou bem isso, mas enfim, José, ele está pronto, eu vou tomar ela com minha mulher, e de repente ela aparece: olha, antes de você ter qualquer plano, eu só te falar, eu estou grávida. Na hora a vida dele é interrompida, sim ou não? Não só interrompida, mas de uma maneira traumática. Eu sou noivo, essa é a minha esposa, nós estamos nos guardando para este dia, e agora você está grávida. Mas Deus, pela lei do homem, ali ela deveria ser totalmente julgada, marginalizada. Ela cometeu um pecado gravíssimo. Mas José, sendo esse homem compassivo que ele era, ele pensou: bom, Deus, eu não vou tomá-la como minha esposa, porque aquilo que está no ventre dela não é meu. Mas eu também não quero expor ela, então deixa eu só separar dela de uma maneira secreta e preservar um pouco ela. Então Deus fala assim: olha, você já teve uma interrupção. Então é traumática essa interrupção, e José está tentando se recuperar, quando Deus fala assim: olha, não temas, eu fiz uma interrupção na tua vida, e eu sei que é uma coisa diferente, talvez para você a tua reação inicial é de temor, mas deixa eu te falar uma coisa que talvez vai te trazer um pouco mais de consolo. Aquilo que está dentro dela vem de Deus, e você vai dar o nome dele de Jesus, e ele vai ser o libertador de Israel. Então agora ele vai de uma pessoa que está um pouco ferida, porque ele não entende o que está acontecendo, que a mulher que era a noiva dele tem uma vida que não é dele, mas agora ele tem a responsabilidade de ter que ser a figura paterna do libertador de Israel. Ele tem uma interrupção divina 2 vezes. Agora, se for difícil para José, imagina para Maria. Abre comigo em Lucas 1. Você lê aí no texto de Lucas 1 a interrupção divina na vida de Maria, versículo 18. Diz assim: o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se juntar, desculpa, estou lendo errado, versículo 28, Lucas 1, 28. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-a, ela turbou-se ou incomodou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas. Fala comigo, não temas. Achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. E este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como que isso vai acontecer, visto que eu não conheço varão, ou que eu ainda sou virgem? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Novamente, Maria, interrupção divina, ela está chocada. Aparece o anjo Gabriel, fala: não temas, você está carregando aí, é do Espírito Santo. E Maria começa então a entender que a vida dela para sempre vai ser diferente. Sabe, eu escutei uma vez uma pessoa, um pastor, descrever esse ato que está acontecendo justamente nesse momento na vida de Maria e na vida de José. Quando você começa a entender o não ainda da terra, sabe, a nossa atitude muitas vezes é não ainda. Deus, eu ainda não estou pronto para dar esse passo de fé.
Deus, eu ainda não estou pronto para assumir essa responsabilidade. Deus, eu ainda não estou pronto para tomar essa decisão. Quando o nosso não ainda colide com é tempo dos céus. O que acontece quando o teu não ainda colide com a voz de Deus que fala é tempo? Você fala não ainda, ele fala é tempo. O que vem na consequência disso? Vem o de repente de Deus. Quando você tem o de repente de Deus, é justamente o que acontece na vida de José e Maria. De repente, eles não estão prontos ainda, eles não estão nem casados. Eles não estão prontos ainda, eles não são maduros. Eles não estão prontos ainda, eles não têm nenhum hotel, uma casa, um lugar para ter o parto. Eles não estão casados, eles não estão prontos. A família não está preparada, a sociedade não vai entender. Eles não têm o aval, o endosso do sinédrio. Eles estão justamente no lugar para ser marginalizados. Eles estão falando, Deus, ainda não. E Deus fala, já é tempo, é a plenitude dos tempos. O que acontece? Acontece um de repente. Por isso não se surpreenda quando você fala, Deus, eu quero te servir, e as oportunidades vêm para você de repente. Se você está clamando, Deus, eu quero viver tudo que o Senhor tem para mim, quando a oportunidade vier numa forma de repente, não é mais momento de falar assim, Deus, agora eu tenho que realmente orar, deixa eu vir com calma. Ele não está com calma, porque é de repente. Faz sentido o que eu estou falando? Quando de repente Deus vem para a tua vida, eu preguei já isso antes, eu falava assim, quando o manto de Deus vem na tua vida, você tem que ser encontrado pronto. É por isso que desde agora, você tem o macro do propósito na tua vida, se prepare para aquilo, mas no teu micro atual, em contraste com o macro de Deus, você vai chegar nesse macro com diversos de repente. De repente eu conheci aquele cara, de repente abriu-se uma porta, de repente eu recebi uma bolsa de estudo, de repente eu tive um encontro com um anjo, de repente num culto o Senhor falou comigo, de repente estou andando, veio uma mulher e me traz uma profecia, de repente de manhã eu estava com a Bíblia aberta e o Senhor falou comigo, de repente. Esteja pronto para o de repente. Fala para quem está ao lado, de repente, Deus vai te surpreender em 2020. Você crê nisso? Quando o perfeito de Deus, então pensa nisso. O que acontece quando o perfeito de Deus invade a imperfeição do teu dia a dia aqui na terra? Quando o perfeito do céu invade a imperfeição daquilo que é terreno, e você não tem linguagem, nem ciência, nem contexto para explicar logicamente o que aconteceu. A única coisa que te resta é você falar, foi um milagre. Aquele perfeito de Deus invadindo o imperfeito de uma manjedoura em Belém, a única coisa que nos resta falar nos últimos 2000 anos, foi um milagre. Foi um milagre o fato que o perfeito de Deus veio habitar em meio aos imperfeitos da terra. Tudo isso que está acontecendo na vida de José e Maria tem a ver com uma interrupção divina. Deus quer interromper a tua vida. Deus já tem interrompido a tua vida, Ele quer continuar interrompendo a tua vida. Agora eu não sei se você tem essa ótica, mas eu também estou crescendo nisso. Mas eu creio que o Senhor estava falando comigo enquanto eu lia isso, especialmente esse trecho de Lucas 1. O Senhor falou para mim, olhe as minhas interrupções não como obstáculos, olhe as minhas interrupções como oportunidades. José imediatamente viu um obstáculo. Eu vejo um obstáculo para eu estar com Maria. Maria viu imediatamente um obstáculo. Eu vejo um obstáculo para eu ser agraciada, porque de acordo com a ótica humana, eu vou ser marginalizada. Mas o anjo fala, agraciada, bendita és tu, mulher. Qual que é a tua ótica hoje? Você vê as interrupções de Deus como obstáculos, ou você consegue enxergá-las como oportunidades? Sabe, o Senhor tem falado comigo, você precisa reconhecer a tua necessidade das minhas interrupções. Tem uma coisa que parece lógica, eu sei que é muito simples, mas para mim sempre me confronta. É o fato que
eu consigo meio que traçar o meu trajeto de quando eu nasci e da onde eu estou hoje. Eu também consigo traçar o meu trajeto para onde eu creio que Deus tem falado que Ele vai me levar. E nessa curva eu vejo que é uma projeção que não é progressiva. Se você tem uma curva que não é progressiva, glória a Deus, você vai precisar de muitos de repente, você vai precisar de muitas interrupções, você vai precisar de muitos milagres. E quem sabe essa curva, então, realmente vem de Deus. Porque toda oportunidade de um de repente divino, toda oportunidade de um milagre sobrenatural, toda oportunidade de uma interrupção que vem de Deus, é uma oportunidade de Deus entrar em parceria com você no cumprimento do propósito que Ele já desenhou para você. Então, se a tua curva ela é simplesmente progressiva, qual que vai ser a tua vida? Eu vou estudar, vou ser um bom aluno, vou passar no Enem, depois entrar no vestibular, depois eu vou ser um bom aluno na faculdade, vou pegar um bom estágio, vou conhecer um rapaz de Deus, a gente vai casar, ele vai ter um bom estágio também, ele vai ser efetivado, vai ter dinheiro, a gente vai fazer um casamento bonito, na bênção, a gente vai ter filhinhos, e depois eles vão para a escola dominical, lá no Geração 5.2, eles nunca vão desviar, porque o pastor Lucas e Jacques vão ensinar para eles o caminho de Deus, então eles vão ser tementes a Deus, daí a gente vai para a igreja junto, e depois da igreja a gente almoça junto com a família, minha mãe, meu pai, os avós, é lindo, daí de Natal a gente faz ao final de ano a gente faz aquela, cara, boring. Esse tipo de projeção não tem espaço para de repente, esse tipo de projeção não tem espaço para interrupção divina. Então, no momento que você escutou eu contar essa narrativa, você fala, caramba, eu já comecei a ver que minha vida não é nada assim. Glória a Deus, você tem muito espaço para Deus intervir na tua vida com o miraculoso, com o de repente, com interrupções divinas. José e Maria tiveram interrupções divinas. Agora, o segundo grupo que teve uma interrupção divina, antes de a gente entrar nisso, você reconhece que você precisa de uma interrupção divina? Toma 30 segundos agora e só peça a Deus agora, rapidinho, com suas próprias palavras. Fala, Deus, eu te dou permissão hoje para o Senhor interromper minha vida. Eu te dou permissão hoje, Espírito Santo, para o Senhor interromper o trajeto da minha família, para o Senhor interromper o trajeto do meu ministério, da minha carreira profissional. Eu te dou autorização, Deus, para o Senhor interromper o meu casamento. Pai, as minhas amizades, os meus relacionamentos com os meus pais, com os meus filhos, com meus irmãos, carecem de interrupções divinas. Pai, eu peço que o Senhor venha estar trazendo interrupções divinas nos meus estudos, Deus, na maneira como eu me enxergo, no meu processo de autodescoberta, no meu processo, talvez você está passando um processo de cura interior, de você entender qual que é o teu chamado, de você também ser curado de traumas do passado. Clame a Ele, Pai, eu estou aberto por interrupções divinas nessas áreas, eu preciso. Talvez você está num processo de se libertar de vícios, de hábitos que você sabe que te afastam de Deus. Hoje, talvez você está indo na sua própria força. Você fala, Deus, eu careço de uma interrupção divina. Vem, Senhor Deus, com uma invasão do perfeito do céu na imperfeição da terra. Eu peço agora, Deus, por interrupções divinas, em nome de Jesus, amém. O segundo grupo que Deus interrompe na história do Natal são os pastores. Você lembra desses pastores que estavam no campo cuidando de suas ovelhas, em Lucas 2, versículo 8. Se puder, abre aí comigo. Diz assim: havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhe, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Fala comigo, não tenham medo. É incrível que toda vez que o anjo aparece, a primeira coisa que ele fala é: não tenha medo. Então eu acho que se você tiver medo com um ser que aparece no teu quarto, provavelmente pode ser um anjo. Eu espero que não seja um demônio, mas sou mal. Gente, é o quarto culto, cara. Agora já está sem filtro. Estava muito filtrado no primeiro, no segundo, no terceiro. Mas enfim, eu acho incrível que a primeira coisa que o anjo sempre fala é: não tenha medo.
Sabe, a reação para algo tão incrível como o sobrenatural às vezes é de medo, porque é tão fora da nossa caixa, é fora da nossa rotina, é fora daquilo que nós estamos acostumados. E ele fala assim, versículo 11: hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Isto lhes servirá de sinal: encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. E de repente uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. Sabe, eu sei que é natural você ter medo quando algo como um anjo aparece com você, ou uma interrupção divina. E quando eu falo interrupção divina, talvez seja você perder o emprego. Uma interrupção divina é talvez um trauma na tua vida. Uma interrupção divina talvez é uma bênção muito grande na tua vida. Uma coisa que eu tenho entendido é que pessoas têm medo em traumas e em bênçãos. Já parou pra pensar nisso? Às vezes Deus quer te abençoar tanto que você não se sente digno da bênção de Deus. Você fica com medo. Eu não sei como eu vou lidar e fazer gestão de uma bênção tão grande. Eu não sei se está recebendo uma bênção tão grande. Eu sei que isso é para alguém, porque saiu da minha boca, mas estou falando para você, isso é uma bênção de Deus, não tenha medo, agarre isso, ainda é tempo, esse ano, não sei o que é isso para alguém, receba. Mas eu creio que nós estamos num lugar onde Deus quer trazer interrupções divinas, e sim, nós talvez venhamos inicialmente ter medo, mas eu creio que nesse versículo 10, acompanhe comigo, nós acabamos de ler ele, diz: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas. Fala comigo, boas novas. Essa palavra boas novas pode ser traduzida como evangelho. Evangelho, na sua raiz da palavra original, é boas notícias. Ele fala: olha, eu estou trazendo para você um evangelho, não tenha medo. Eu estou trazendo para você boas notícias, não tenha medo. E ele diz: são boas notícias de grande alegria. Fala comigo, grande alegria. Olha só que interessante, Deus quer nos levar, através de interrupções divinas, a um lugar onde você vai escolher transformar o teu medo em grande alegria. Como que você consegue transformar o teu medo em grande alegria? Quando as pessoas, humanamente falando, vão olhar a tua situação e falar: como é que você está alegre depois dessa tragédia? E você fala: eu estou olhando essa situação não da maneira como você olha essa situação. Eu pus as lentes do evangelho. Quando eu olho através das lentes das boas novas, eu tenho motivo de grande alegria. Para você que tem uma mente terrena, não vai fazer sentido. É um trauma. Para mim é uma interrupção divina. Eu ponho as lentes do evangelho. Uau, grande alegria. E eu estou falando de uma alegria que não é baseada em circunstâncias. Eu estou falando de uma alegria que é baseada na verdade que você escuta de Deus para a tua vida. Estou falando de uma alegria que é baseada numa fé que não está linkada às circunstâncias terrenas. Sabe, o Senhor quer nos levar para um lugar onde nós vamos reagir às interrupções. E pode ser inicialmente com medo, mas Ele quer que eventualmente você chegue num lugar de grande alegria. E um dos sinais que eu tenho por mim é que toda vez que Ele me interrompe, toda vez que Ele traz algo novo, e eu sou paralisado, eu sou preso no medo, é o sinal que eu estou um pouquinho longe de onde eu deveria estar. Porque lá em 1 João 4, versículo 18 diz que o perfeito amor lança fora todo. Então se eu estou permanecendo nele, ele permanece em mim, eu estou diretamente na fonte do amor. E uma das consequências de você estar plugado na fonte do amor é que está constantemente eliminando o medo da tua vida. Então Deus, toda vez que o Senhor traz um novo, toda vez que eu me deparo com o de repente, toda vez que os milagres acontecem, se eu vejo um padrão na minha vida que eu tenho medo, quem sabe é momento de você se aproximar um pouco mais de Deus. E permita com que aquele amor dele, a convicção que você é amado incondicionalmente, venha eliminar todo medo. E quando você está conectado a essa fonte, você olhando pelas lentes do evangelho, das boas novas, você vai ver então um motivo de grande alegria. Você consegue decidir: hoje eu tenho medo, mas eu decido transformar esse medo em grande alegria. Filipenses 4, abre aí comigo, versículo 4.
Filipenses 4:4. Ele diz: alegrem-se. Isso aqui é Paulo falando. Isso aqui não é uma pessoa que teve tudo dos bom e do melhor, sabe? Uma coisa seria se Salomão falasse isso para você. Cara, Salomão já cresceu rico. Salomão era filhinho de papai. Salomão é tipo, o cara, ele já cresceu com ele não teve que fazer nada na vida. Bora pensar, Salomão. O pai fez tudo. Você conhece gente assim? Alguns estão tipo, não olha para ninguém aqui. Olha, você fala assim, cara, esse cara não faz nada, tudo cai no colo dele, cara. Salomão era esse cara. Davi era o homem de sangue. Davi foi o cara que lutou, ele guerreou, ele matou. Davi é o cara que ajuntou tudo aquilo que Salomão precisava. A única coisa que Salomão tinha que fazer é aparecer e falar, vamos lá, vamos construir esse templo. Agora, isso aqui não é Salomão, isso aqui é Paulo. Que lá para a carta dos Coríntios ele está falando, eu sofri naufrágio, eu fui encarcerado, eu fui chicoteado, eu fui espancado, eu fui caluniado, eu passei fome, eu passei sede, eu tive que fugir numa cesta do outro lado, pulando do muro. Isso é Paulo. E Paulo tem uma autoridade que outros não teriam para falar, alegrem-se. Não é uma sugestão, não é uma opinião, é uma ordem, é um comando apostólico no versículo 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Fala comigo, sempre. Isso significa no momento que as coisas estão bem e no momento que as coisas estão ruins. Novamente eu direi, alegrem-se, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor, não andem, versículo 6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, fala comigo, tudo. Paulo fala sempre e Paulo fala tudo. Ele realmente acredita que você e eu nós devemos nos alegrar. Ele diz, em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, agora versículo 7 é o versículo chave, se você puder sublinhar isso na tua Bíblia. Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Agora, quantos aqui falam, eu gosto de paz? Levanta a mão se você gosta de paz. Você é da paz? Tá bom, beleza, glória a Deus, nós somos da paz também. Agora, quando você pergunta para as pessoas lá fora, talvez na tua faculdade, talvez no teu trabalho, talvez onde você mora, talvez na reunião de família, pessoal, vocês gostam da paz? Todo mundo vai falar, somos da paz. Agora, essa paz é uma paz de homens, e a paz de homens não é errada. A paz de homens é uma paz boa, é uma paz pautada numa consciência social, é uma paz que tem sua raiz no entendimento do que é uma comunidade cívica desenvolvida, aonde um respeita o próximo, é a paz boa, é a paz de homens. Agora, essa paz que Paulo se refere aqui no versículo 7, não é a paz dos homens, ele deixa claro, a paz de Deus. A paz dos homens depende de acordos que líderes, chefes de Estado fazem um com o outro. A paz de homens depende talvez de policiamento, depende talvez de justiça, depende talvez de ordem. A paz de homens talvez dependa de liderança dentro de uma casa. A paz dos homens talvez depende de uma cultura saudável dentro de uma empresa. Mas não é essa paz que ele se refere. Essa paz de Deus não depende de nada nessa terra. É uma paz que não está vinculada a nenhuma circunstância terrena. É uma paz que tem o seu gancho, o seu alicerce em algo que é eterno e não temporário. E por isso que ele fala, a paz de Deus que excede todo entendimento. E quando você lê essa frase, a paz de Deus que excede todo entendimento, talvez a primeira coisa que vem na tua cabeça, ou pelo menos na minha cabeça, muitas vezes eu acreditava assim, Deus, eu quero essa paz, que ela é tão incrível, ela é tão intensa, que eu vou ficar assim, uau, quanta paz, eu não consigo nem entender. Uau, paz. Eu pensava que um dia eu ia chegar nesse nível de paz. Mas eu descobri que não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando a paz de Deus que excede todo entendimento, que significa que esse tipo de paz só está disponível esperando você, quando você abre mão de entender tudo.
Tem certos lugares que Deus quer te levar que você não vai entender. E Ele fala, já que você não vai entender nada, deixa eu te compensar te dando uma paz. É basicamente isso. Eu te chamo a viver o sobrenatural. Deus, não faz sentido. Eu não entendo como uma pessoa consegue humanamente andar sobre as águas. Alguém entende? Ninguém entende. Você vai aqui do lado para a USP, professor de física, doutor de física, ele não vai explicar para você como. Ele não tem explicação. Ele vai falar, é impossível um homem andar sobre as águas. Humanamente falando, é impossível. Jesus chama Pedro, vem. Pedro fala, se tu és o Cristo, se és Jesus mesmo, me chama que eu vou. E Jesus fala, então vem. Pedro se agarra numa palavra. Qual foi a palavra? Vem. O que Pedro precisava? De uma âncora. Qual foi a âncora? Vem. A única coisa que ele precisava, ele não precisava de uma garantia, ó, eu vou botar uma prancha aqui, você vai subir em cima da prancha. Não, nada disso. A única coisa que precisa é da palavra de Deus. Ele põe o pé para fora do barco, ele começa a andar sobre as águas. Naquele momento ele não entende. Para pensar no momento que você testemunhou um milagre. Talvez você já viu uma perna crescer. Talvez você já viu uma orelha aparecer em 15 segundos, que nem eu vi quando eu tinha 10 anos de idade. Talvez você já viu tumores desaparecerem, como já aconteceu aqui nesse lugar. Talvez você já viu pessoas simplesmente arrancando gessos e saindo andando quando eles têm um raio-x que tem uma tíbia quebrada. Você não entende. Quando você viu um milagre, você não entendeu. Porque foi o perfeito do céu invadindo o imperfeito da terra. Porque foi o ainda não da terra colidindo com a palavra de Deus. Fala, é momento. Bum! De repente você tem um milagre. E quando você tem um milagre, de repente você não entende. E se você quer viver o sobrenatural de Deus, você vai ficar nesse território aonde você não tem entendimento. E quando você está nesse território, eu digo para você, você é vulnerável. E porque você é vulnerável, Ele te dá uma paz que excede todo entendimento, que protege tua mente e teu coração. É o que está escrito no texto. E é por isso que, se você estiver procurando uma leitura para o final do ano, eu recomendo o livro Generais de Deus. Alguém já leu esse livro? Os Generais de Deus? Sabe, se você não leu Os Generais de Deus, é uma leitura bem leve, é uma história, é uma compilação de histórias de grandes homens de Deus avivalistas que marcaram a história da igreja. Só que você vê um padrão na vida deles. O padrão que você vê em todos eles é que eles eram imperfeitos. Todos eles erraram, todos eles pecaram. E eu acho que é legal porque o autor deixa isso bem claro. E o autor não só deixa isso bem claro, a pessoa que está escrevendo as biografias, ele deixa de uma maneira onde você começa a ver aonde eles erraram. E quando você começa a ver o padrão, você começa a ver que tudo começou no coração. Eles estavam numa ascensão, num lugar onde Deus estava usando eles. Eram multidões, eram nações, eram portas abertas, eram vidas sendo impactadas, famílias restauradas, o sobrenatural fluindo. Era a palavra, o evangelho alcançando milhares. E de repente algo acontece dentro deles que eles não entenderam. E eles não entenderam e não souberam lidar com aquilo. E começa então um questionamento. Deus, eu não entendo, por quê? Eu lembro, uns 7 anos atrás, eu e Júnior, nós estávamos no nosso ano sabático. E a Júnior estava estudando lá em Redding, na Califórnia, na Bethel. E eu estava lá junto com ela e descansando. E eu lembro de ter sido acompanhado com alguns pastores. E toda vez que o pastor sênior da Bethel, Bill Johnson, pregava, eu sabe, aqui, os ensinamentos do cara me impactaram tanto. E ele sempre falava sobre um coração amargurado. Ele falou assim, toma cuidado com o coração amargurado. E um dia ele falou um pouquinho, porque ele estava falando sobre tomar cuidado com o coração amargurado. Ele começou a falar que ele começou a dar passos de fé. Ele começou a ler histórias de grandes avivalistas. Ele começou a ter fome. Deus, se o Senhor fez isso com esse homem, o Senhor pode usar a minha vida. Ele não é melhor do que eu. O mesmo Espírito Santo está nele, está dentro de mim. Eu quero ser usado por ti. E o Senhor começou a falar com ele, dá passos de fé. Era como Jesus falando para Pedro, sai do barco, anda sobre as águas. Eu quero viver o sobrenatural. E Jesus falava para ele, vem então, dá passo de fé. Ele começou a dar passo de fé, ele começou a orar pelas pessoas. Pessoas começaram a ser curadas, pessoas começaram a ser impactadas de maneira sobrenatural com o poder de Deus. E aquilo foi levando para uma outra oração, uma outra ministração. E aquele negócio foi acelerando. Ele falou assim, no momento onde eu comecei a ver o fluir do sobrenatural de Deus através da minha vida,
pessoas sendo curadas. Ele falou assim: os surdos escutavam. Eu tive o meu filho, que nasceu com uma deficiência auditiva. E naturalmente, a pergunta é: Deus, por que o Senhor me usa para curar os filhos dos outros, só que o Senhor não consegue curar o meu filho? Sabe, tem algumas interrupções na tua vida que você não vai encontrar razão plausível, lógica aqui nessa terra que explica o porquê. E nesses lugares e nesses momentos você precisa guardar o teu coração. Ele fala assim: ó, você quer a paz que excede todo entendimento? Sim, Deus, eu quero. Então essa paz está à disposição de você quando você sair do raio da tua lógica, do teu raciocínio humano, do teu entendimento. Eu estou disposto a sair disso. Eu vou dar um passo para fora do meu barco, eu vou andar sobre as águas. E você começa a andar sobre as águas. Que legal, revival, glória a Deus, cheio, bum, pá, e legal. De repente, algo acontece que você não entende. Ele fala assim: ó, essa mesma paz, ela protege o teu coração e tua mente. Não questiona Deus. Não se amargure com Deus. Não fala: é culpa da igreja, é culpa do fulano, é culpa do Espírito de Deus, não fala comigo. Proteja o teu coração. Não dê espaço para a raiz de amargura. Porque a raiz de amargura, ela é simplesmente uma pequena brecha que abre um precedente para outras coisas entrarem. E ao longo dessas histórias dos generais de Deus, o Senhor começou a falar comigo, porque alguns caíram em diversos pecados, só que aquilo que eles tinham em comum: coração amargurado. O momento onde você não entende Deus, o momento onde você fala: Deus, por quê? Por que com fulano dá tudo certo comigo, que estou aqui consagrado, não dá? Por que quando eu pago o preço as coisas não acontecem, essa pessoa não se sacrifica e tudo cai no colo? Aquele momento que ele fala: essa paz que excede todo entendimento está à tua disposição para guardar o teu coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Fala comigo: alegria. O Senhor está nos chamando a escolher alegria. E eu termino com número 3. O terceiro grupo que é interrompido são os magos, ou os homens sábios. São aqueles homens que estudavam as estrelas. Esses homens estudavam as estrelas num lugar bem longe de Israel. Era o Oriente, o texto diz Oriente. Só que os teólogos vão dizer que eles vieram da Pérsia, da antiga Babilônia. Esses caras estavam lá longe, estudando as estrelas, e Deus interrompe os estudos deles. Olha só o que está acontecendo aqui no texto de Mateus capítulo 2. Abre comigo Mateus 2, a gente vai começar do versículo 7. Diz assim: então Herodes chamou os magos secretamente, ou os homens sábios, e informou-se com eles, Mateus 2,7, informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Fala comigo: tempo exato. Na verdade, se pudesse sublinhar isso aqui: tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Fala comigo: tempos, estações e visões. Sabe, o Senhor está nos levando a ter um entendimento de tempos, estações, visões e sinais. Um povo profético sempre está de olho nos tempos, nas estações, nas visões e nos sinais. Amós já dizia que Deus não faz nada sem antes revelar aos seus amigos, os profetas. O que significa, se um episódio da magnitude de um Messias, um episódio de uma magnitude de um mover de Deus a nível global for acontecer, um avivamento, uma reforma, uma transformação, uma nova onda de missões, sabe, tudo isso que são eventos magníficos. Tenha certeza que isso nunca acontece sem antes ter tido profecias e sinais apontando para aquilo. Por quê? Porque Deus não consegue quebrar a sua própria palavra. A palavra dele fala: eu não vou fazer nada sem antes revelar para os meus profetas, os meus amigos os profetas. Então Herodes entendia esse princípio.
Então Herodes começou a enxergar esses magos, estão vindo lá de longe. E ele fala assim: senta aqui, senta aqui. Herodes tinha uma outra intenção, ele tinha uma intenção maligna de matar Jesus, porque Jesus se tornaria ameaça ao trono dele. Então ele finge estar interessado, mas ele sabe exatamente as perguntas que ele tem que fazer. E ele faz a pergunta aqui no versículo 7, ele diz: ele informou-se com eles a respeito do tempo exato. O próprio Herodes tinha um valor por exatidão de tempo. O próprio Herodes queria discernir os tempos. Me fala aí, qual que é o tempo? Me explica. Ele está tentando falar: vocês passam a vida inteira estudando esse negócio, me explica isso agora. O que as profecias dizem? Ele fala assim: agora me explica, e qual estrela tinha aparecido? Porque ele entendia os sinais, ele via valor nos tempos e nos sinais, por intenções erradas, mas ele via. Ele está perguntando: vocês me expliquem isso aqui. Continua aqui no texto, no versículo 8. Ele enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avise-me para que eu vá adorá-lo. Obviamente era um esquema, era um plano para matar Jesus. Depois de ouvirem o rei, esses homens, os magos, seguiram seu caminho. E a estrela, fala comigo, o sinal que eles tinham visto lá no Oriente, foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. E quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Agora olha só que coisa interessante aqui. A gente começa a entender que Deus interrompe nossas vidas, mas quando Ele interrompe nossas vidas, Ele sempre nos dá sinais. Tinha uma pessoa que não é da nossa igreja, mas conhece a nossa igreja, ele é cristão também. Está conversando comigo semana passada. Ele falou assim: Théo, me explica esse negócio aí da Monte Sião, cara. Eu acho uma coisa meio esquisita. Vocês falam esses negócios de pó de ouro, dente de ouro, pena de anjo, as coisas doidas, né? Ele está tentando ser respeitoso. Ele falou assim: você acha que é bem fora, né? Tipo coisa de nego louco. Eu falei: cara, deixa eu explicar uma coisa. Você acredita que existe um mundo espiritual? Eu falei: lógico, eu sou cristão. Você acredita que quando esse mundo espiritual invade o mundo terreno, você tem milagres? Sim. Você acredita que quando esse mundo espiritual invade o mundo terreno, você tem sinais miraculosos? Sim. Nada mais do que isso. É bíblico. Tá? Mas eu falo assim: eu vou te sossegar. Nós nunca na Monte Sião vamos adorar os sinais. Isso é tolice. Agora, tão tolice quanto adorar sinais é você ignorar os sinais. Para sinal você dá a tua atenção. Fala comigo, atenção. Agora o sinal te leva ao Rei dos Seis. Ao Rei dos Seis você dá a tua adoração. Fala, adoração. E uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então os magos entenderam: nós vamos estudar porque nós temos apreço pelo Rei dos Seis que nós temos que adorar, mas nós estamos procurando o sinal que nos levará ao Rei dos Seis. Faz sentido? E quando você começa a entender isso, você começa também a lembrar de textos como Números 24. Abre comigo, Números 24, versículo 17, que eram profecias que já apontavam para um sinal. Existiam profecias, que nem eu falei, Deus não vai fazer um evento na magnitude como o Messias chegando, sem antes deixar claro as profecias, ou deixar na boca dos seus profetas a palavra profética. E as profecias já tinham sido proferidas. E no versículo 17, Balaão, profeta, Números 24, 17, ele diz: eu o vejo, mas não agora. Eu o avisto, mas não de perto. Ele está tendo uma visão profética. Uma estrela surgirá de Jacó, de Israel. Um cetro se levantará de Israel. Ele, se referindo ao Messias, esmagará as frontes de Moabe e o crânio de todos os descendentes de Sete. Edom será dominado. Seir, seu inimigo, também será dominado. Todos esses nomes que ele acaba de mencionar são os inimigos de Israel. Mas Israel se fortalecerá. Existia já profecias falando sobre um sinal. Quando vier esse sinal é porque o Messias está chegando. O libertador de Israel está chegando. Os magos e na verdade as pessoas em Israel já estavam procurando. Os fariseus, aqueles estudiosos da lei, eles estavam procurando pelo Messias. Eles estudavam as profecias. E eles estão perguntando: Deus, por que ainda não? Por que ainda não? Porque Deus falou, não é a plenitude dos tempos. Se você for, na verdade, analisar a história de Israel, deveria, talvez, humanamente falando, eu pensaria, talvez você pode concordar comigo, outros momentos que seria bem propício para o Messias vir. Por exemplo, quando Israel está preso no Egito.
400 anos no Egito como escravos. Tem que aparecer Moisés. Moisés, já que você também não quer, então fica aí tranquilo. Deus, acho que talvez chegue a hora agora do Messias. E Deus fala, não é a plenitude dos tempos. Então a gente corre o tape, vai um pouquinho mais para frente. Chega lá na época de Jezabel, tentando destruir Israel. Elias se levanta para matar Jezabel. E por que não foi Jesus? Muitos pensariam, deveria ser Jesus. Deus fala, não é a plenitude dos tempos. Corre o tape, vai um pouquinho mais para frente. E chega no momento onde talvez tenha que ser. Eu penso que um momento bem legal seria Davi. Davi no ápice da glória de Israel. Logo na sequência, o Messias poderia vir. Mas Deus fala, não, é este momento, a plenitude dos tempos. E quando eles estão estudando os sinais, olha só, Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, versículo 25. Isso aqui mais uma profecia acerca dos sinais, dessa interrupção que viria a acontecer. Versículo 25 diz, saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, esse ungido literalmente é o Cristo, o líder, venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Fala comigo, tempo. Ele já deixa claro algum tempo aqui. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. E depois das 62 semanas, o ungido, com U maiúsculo, que é Cristo, ele será morto e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá, e o fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim, e desolações foram decretadas. Agora, para pensar, Daniel, você lembra que Daniel estava na Babilônia. Ele é posto como o chefe de todos os magos. Você lembra disso? Então ele marca a história da Babilônia, de tão excelente que esse líder era. E eu imagino que desde a época de Daniel, as profecias que eram registradas, que ele escrevia, que ele declarava, daí vem uma geração de magos treinados por Daniel, e eles estudam as profecias de Daniel, e eles passam para os seus filhos também magos. Falam assim, olha, Daniel o profeta já falou sobre um tempo que viria o libertador de Israel. E eles passam para os seus netos, eles passam para os seus bisnetos, para os seus tataranetos. Chega a tal um ponto que é onde do Oriente, esses estudiosos que têm vindo da linhagem, da liderança desse profeta Daniel, que foi o chefe dos magos, eles chegam lá do Oriente. Agora você pode pensar, Theo, mas por que ele está falando sobre isso? Porque enquanto eu lia isso, o Senhor falou comigo, aonde tiver ouvidos para ouvir, eu vou estar falando. Sabe, o libertador era de Israel, mas não, os caras lá na Pérsia escutaram. E é por isso que eu acredito que Deus está fazendo o que está fazendo no Brasil. Porque o Brasil talvez não seria, humanamente falando, na história da igreja cristã, um lugar onde deveria ser um centro de um mover de missões, um centro de uma divulgação do evangelho, o motor ou a potência cristã. Mas tudo indica que por os últimos duas décadas, o Brasil, a igreja brasileira, com todos os seus defeitos, com todas as suas máculas, mas uma coisa nós não podemos negar, é uma igreja que tem dentro dela muitos e muitos e muitos corações sinceros buscando escutar, Deus, quais são os teus tempos? Qual é a tua estação? Quais são os teus sinais? Existe uma igreja aqui que quer escutar o Senhor. O que está acontecendo? Eu sei que está cheio de corrupção acontecendo ao meu redor, mas Deus, existe corações sinceros nessa igreja de Cristo no Brasil que clama, mostra-nos o que o Senhor vai fazer agora, buscando intimidade. E Deus não pode trair sua palavra, como lá em Amós diz, eu não farei nada sem antes comunicar aos meus amigos, os profetas. E de repente você começa a ver que daqui saem as profecias, e tantas delas vão ser cumpridas no ano de 2020. Escuta o que eu estou te falando, tem profecias das últimas 3 décadas cujo cumprimento é 2020. Nós vamos ver um shift, um gatilho, sabe, como um efeito de catalisador do que vai acontecer a partir da década de 20. Você vai começar a ver, eu lembro quando começou aquela década. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque para mim o fato que os caras vieram do Oriente me traz esperança que alguma coisa pode sair do Brasil. Por quê? Porque não foi os profetas de Belém, os profetas de Israel, não, foram os magos lá da Pérsia. Mas por anos e anos esses caras estão buscando entender os tempos, as estações, os sinais, e Deus foi fiel e leva-os para esse lugar.
E sabe, eles começam a descobrir o propósito das interrupções de Deus. Fala comigo: eu sou sábio, portanto eu vou descobrir o propósito das interrupções divinas. Filipenses 1:6, rapidinho, abre aí comigo. Diz assim: eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Será que você consegue orar isso? Repita comigo: eu sei, eu tenho convicção que aquele que começou a boa obra em mim também será fiel para completar essa obra até o dia de Cristo Jesus. Você crê nisso? Romanos 8:28. Mesmo apóstolo Paulo falando agora para a igreja em Roma, ele diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Será que você consegue orar isso junto? Vamos repetir isso, falar assim: eu sei, Deus, que o Senhor está agindo em todas as coisas, em todas as interrupções que são traumas, as interrupções que são bênçãos, tudo o Senhor está agindo para o meu bem, porque eu te amo e eu já fui chamado de acordo com o teu propósito. Você crê nisso? Sabe, eu e você, nós somos um povo que busca a sabedoria de Deus. Eu creio que você busca a sabedoria de Deus. Tiago diz que se alguém precisa de sabedoria, que peça, e peça direito, porque Ele vai dar liberalmente. Se tem uma coisa que Ele garante é: quando você pedir sabedoria, eu vou te dar sabedoria. Então eu te aconselho, busque sabedoria. E um dos sinais que alguém está buscando sabedoria é você começar a falar: Deus, o que é que o Senhor quer falar comigo através desses sinais? Tem coisas que aconteceram para você em 2019 que talvez você pense que era negativo, que na verdade Ele está te posicionando para algo maior em 2020. Tem coisa que está acontecendo em 2019 e ainda está para acontecer, que você não está entendendo. Só que você fala: Deus, eu escolho ter paz que vai além do meu entendimento, porque eu sei que o Senhor vai ser fiel para completar o que o Senhor começou na minha vida. Eu não entendo o que está acontecendo, mas eu vou me apegar na palavra que o Senhor é fiel. Eu vou me apegar na palavra que todas as coisas, as boas, as traumáticas, as muitas bênçãos vão cooperar para o bem, meu bem, porque eu te amo, de acordo com o teu propósito. E uma das coisas que eu descobri é que Deus está muito mais comprometido com o propósito que Ele te deu do que você está comprometido com o propósito que Ele te deu. Ele quer que você venha cumprir aquilo que Ele já separou para você cumprir, muito mais do que você quer cumprir aquilo que você sente chamado para cumprir. Então eu quero te desafiar nesse momento onde nós estamos comemorando a maior interrupção divina da raça humana. Olhe para as outras interrupções que Deus está causando como uma ramificação dessa interrupção maior. E pergunte: Deus, o que o Senhor está querendo dizer para mim? Por que o Senhor está permitindo isso na minha vida? Quais são os sinais? Porque eu creio que quando você começa a correr atrás desses sinais, você vai chegar no mesmo lugar aonde esses pastores chegaram, aonde esses magos chegaram, que é descobrir aquilo que você já sabe, mas de uma profundidade maior, que Jesus é o meu tesouro eterno. E isso é o que importa, e o resto é resto. Sabe, eu oro para que nesse Natal você chegue a essa conclusão. Talvez racionalmente você saiba, mas que você venha ter um encontro sobrenatural dentro de você, aonde esse encontro venha te dar paz, aonde esse encontro venha abaixar a ansiedade, aonde esse encontro venha te abrir os olhos para o mundo espiritual, aonde esse encontro venha fazer com que você venha exercitar o teu músculo profético, aonde você comece a então entender uma narrativa daquilo e um enredo que Ele quer escrever na tua vida, na tua família, na Monte Sião e na nação brasileira. Sabe, você faz parte de algo muito maior do que uma interrupção que veio causar um trauma na tua vida. Você é especial, mas o plano dele é maior.
Ele ama você, só que ele sonha coisas maiores do que você é capaz de sonhar. Fica de pé onde você está. Eu quero orar com você enquanto nós terminamos o último culto da Monte Sião de 2019. Esse é o nosso último culto. Erga suas mãos onde você estiver. Eu quero orar com você e eu quero que você repita bem forte comigo. Diz assim: Espírito Santo, muito obrigado. O Senhor é meu ajudador. E eu creio que nessas interrupções que eu já passei e que eu irei passar em 2020, o Senhor estará do meu lado, me apoiando. Então por isso, Deus, eu escolho dar passos além do raio do meu entendimento. Eu escolho, Deus, escutar a Tua voz, dar um passo para fora do barco e junto contigo andar sobre as águas. Eu peço, Deus, que o Senhor me dê graça, me dá ajuda para eu transformar o medo que muitas vezes eu sinto em motivos de alegria. Hoje à noite eu ponho as lentes do Evangelho para enxergar o motivo de alegria. Eu peço, Deus, que o Senhor vai estar me dando graça para entender o enredo profético que o Senhor está escrevendo na minha vida, na minha família e na minha nação. Existem tempos, existem estações e existem sinais. Eu quero ser aquele que é considerado um amigo, que é considerado parte de uma geração profética. E o Senhor já diz na palavra que o Senhor não fará nada sem antes me revelar, sem antes revelar aos teus amigos os profetas. Fala comigo, Deus. Eu tenho ouvidos abertos, meus olhos espirituais estão abertos. Eu quero fazer sentido dos sinais que o Senhor está apontando neste final do ano. Revela para mim, através de sonhos proféticos, através de encontros angelicais, através de milagres, através da Tua voz, através da Tua palavra, aquilo que o Senhor tem para cumprir em mim e através de mim em 2020. Eu saio daqui hoje entendendo que o Senhor quer me mostrar algo, que o Senhor quer me mostrar algo, que o Senhor quer me ensinar algo através das interrupções divinas. E por isso que eu posso hoje comemorar a maior interrupção divina, que é Jesus, 100% Deus, 100% homem. Emanuel, 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 Deus conosco, Deus comigo, construindo a ponte com o Pai. Ele é a razão do Natal, Ele é o maior milagre, e por isso eu dou graças, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aplauda Jesus onde você está. Glória a Deus. Glória a Deus. Se você está aqui hoje e você fala: eu não conheço esse Jesus da maneira como você tem falado, eu quero conhecer esse Jesus de uma maneira íntima. Eu quero que Ele venha ser o meu Senhor, meu Salvador, meu melhor amigo, e eu quero ter um relacionamento com Ele. Se você nunca pediu isso, hoje à noite pode ser tua noite. Eu não acho que tem um culto mais propício do que esse, de você terminar o ano tomando a decisão mais importante da tua vida. E se você está aqui e você fala: Theo, eu quero fazer isso, é bem simples. Eu vou terminar o culto, você vem aqui na frente, tem uma equipe pronta aqui. Esses nossos irmãos estão aqui prontos para orar com você. E se você tiver qualquer outro pedido de oração, qualquer outra necessidade de ministração, vem para frente para receber essa oração. E se você já recebeu tudo que você tinha que receber,
Nós voltaremos só no dia 12 de janeiro e logo na sequência, Voz de Sião, ou melhor, 7 noites em Sião. Vamos com calma. E se você recebeu tudo que você tinha que receber, Deus te abençoe. Tenha um feliz Natal, um próspero ano novo. Nos vemos em 2020. Deus te abençoe.